Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de español. En la lección de hoy, lección 60, nosotros vamos a hablar sobre el complemento direto e indireto, tá? Então, a gente estava falando desde a aula retrasada, né, sobre os pronomes que cumprem a função de objeto. Então, a gente viu os pronomes que cumprem a função de objeto direto de uma frase. Lembra? Me, te, lo, la, nos, os, los, las. Certo? A gente viu na aula seguinte os complementos de objeto indireto. Lembra? Me, te, le. Em algumas situações, se. Nos, os, les. Em algumas situações, se. Tá? E a gente viu também que existem verbos que pedem os dois tipos de complemento, um direto e um indireto, como escrever, dar, doar. E hoje nós vamos ver como a gente pode substituir esses dois objetos ao mesmo tempo. Tá? Isso é uma coisa que acontece no espanhol, não tem no português. Quer dizer, no português atual, tá? E se você pega textos antigos do século XIX para trás, assim, alguns livros do Machado de Assis, por exemplo, você vai encontrar muito esse fenômeno que a gente vai falar hoje, tá? Mas isso foi perdendo a sua função com o tempo. Hoje em dia não existe mais no português, mas existe no espanhol. E é isso que a gente vai ver hoje, tá? Antes da gente começar, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, curta esse vídeo, certo? Comenta embaixo qualquer dúvida, qualquer sugestão, tá? E compartilha esse vídeo com seus amigos, tá bom? Então eu vou pegar antes pra gente começar. Aliás, antes da gente começar, eu queria que vocês prestassem atenção numa coisinha no título, tá? Que é essa palavrinha aqui, e, tá? Esse título está escrito em espanhol, complemento direto e indireto. Mas a gente viu que o e do português, a nossa conjunção aditiva e, em espanhol é i, né? Que é a letra Y, tem som de i, certo? Só que aqui, ao invés de escrever i, eu escrevi e. Por que eu escrevi e? Porque a palavra que vem depois, ela começa com i. Então, a palavra que vem depois começa com i. Sempre que a palavra que vier depois começar com i ou hi, tá? E antes vier a conjunção e, tá? Você vai trocar, você não vai usar o i, você vai usar a palavra e. Isso a gente chama de eufonia, tá? Eufonia vem do grego, quer dizer som bonito, tá? Então, se eu falasse complemento direto e indireto, ia ter o som do i com o i junto, i indireto, não ficaria um som bonito. Então, para ficar um som melhor, mais agradável, a gente troca esse i e coloca e. Aí fica complemento direto e indireto, tá bom? Só uma questão de eufonia. Agora sim, vamos entrar na parte que interessa. Então, pegar uma frase de um exemplo da aula passada. Certo? Na aula passada a gente colocou essa frase, ó. Ana me escreveu uma carta. Então, Ana me escreveu uma carta, né? Ana me escreveu uma carta, escreveu uma carta para mim. Então, a gente viu que escrever é um verbo que pede dois complementos, um direto e um indireto. Quem escreve, escreve alguma coisa para alguém, a alguém, tá? Então a gente viu que nesse caso, nessa frase, o objeto direto é uma carta, certo? Para saber, a gente sempre pergunta para o verbo, né? Então, verbo escrever. Se eu falasse só Ana escreveu, você pergunta, escreveu o quê? Esse o quê é o objeto direto. Escreveu uma carta. Para quem? A quem? Esse para quem é o objeto indireto. Para mim.
certo? Esse me representa a primeira pessoa, para mim. Então, objeto direto, né? Complemento direto e aqui complemento indireto. Então, esse me aqui, ele está servindo para substituir o complemento indireto, certo? E eu posso usar também um pronome para substituir o complemento direto, né? O na carta. Como é que eu escreveria então? Escreveria Ana me la escreveu. Então eu uso um pronome para o complemento indireto, certo? Eu já estava usando antes. Eu uso um outro pronome para o complemento direto. Então eu posso falar Ana me escreveu na carta. Se eu não quiser repetir o na carta, eu posso substituir. Ana me la escreveu. Tá? Então vamos ver algumas frases onde a gente usa o pronome direto e indireto. Então, por exemplo, então, primeiro exemplo, la professora explicou la lección a nosotros. Então, a professora explicou, verbo explicar, conjugado no pretérito, no passado. A gente ainda vai ver essa conjugação, mas não é importante. Importante saber, o verbo explicar é um verbo que pede dois complementos, pede dois objetos, um direto e um indireto. Quem explica alguma coisa a alguém ou para alguém. Certo? Em espanhol é sempre a alguém. Tá? Então, o que a professora explicou? A professora explicou la lección, a lição. Então, esse é o complemento direto. Tá? A quem? A nosotros. Esse é o complemento indireto. Certo? Então, como é que eu substituo esses dois complementos por pronomes, certo? Lembrando sempre, a ordem é sempre indireto, direto, tá? Indireto sempre vem primeiro, tá? Então é sempre o indireto que vem primeiro e depois vem o direto. Então, o indireto, a nosotros, certo? Então, nosotros, primeira pessoa do plural, né? Nós. Qual é o pronome de complemento indireto que se refere a nosotros? É o nos, certo? Nos. E la lección, feminino. Então, qual é o complemento? E ele é um complemento direto, é um objeto direto. Então, qual é o pronome de complemento direto que a gente usa para a terceira pessoa do singular feminino? É o la, certo? Então, como é que eu reescrevo essa frase usando os pronomes? Eu coloco sempre... Eu tenho que ver o verbo. O verbo está no gerúndio, está no infinitivo, ou está no imperativo afirmativo, ou está em outro tempo verbal. Então, é que explicou, passado, pretérito, perfeito. Então, está em outro tempo verbal, né? Fora desses três que eu falei. Por que esses três são importantes? Porque o gerúndio, o infinitivo e o imperativo afirmativo, só nesses três casos, os pronomes vêm depois do verbo. No restante, os pronomes vêm antes. Então, como esse verbo está no restante, né? Ou seja, está no passado, está em outro tempo verbal, então os pronomes vêm sempre antes. Em qual ordem? Primeiro, CI, né? Complemento indireto, depois CD, complemento direto. Então, eu vou reescrever usando os pronomes. Então, la professora. Aqui eu vou botar os pronomes. Primeiro CI, nos. Depois o CD, lá. Então, a professora nos lá explicou. Pronto. Já substituí aqui, ó. O indireto tá aqui. E o direto tá aqui. Então, nos, nessa frase, representa a nosotros, certo?
E o lá, nessa frase, representa la lección. Então, a professora nos lá explicou. Outro exemplo, vamos ver outro exemplo. Conseguiré um trabalho para ti. Então, ti aqui é um pronome tônico, a gente vai ver na aula de amanhã. Todos os pronomes tônicos, né, que equivale ao português mim, ti, certo? Si, comigo, contigo, são pronomes tônicos, a gente vai ver na aula de amanhã, tá? Então, ti é um pronome tônico de segunda pessoa, para ti, certo? Então, o verbo conseguir, tá? E conjugado no futuro, a gente ainda vai aprender a conjugar, conseguir. Então, o verbo conseguir é um verbo que também, em algumas situações, vai precisar de dois objetos, certo? Quem consegue, consegue alguma coisa para alguém, né? Às vezes só vai ter o direto, às vezes quem consegue, consegue alguma coisa, ponto. Às vezes vai ter que ter os dois, quem consegue, consegue alguma coisa para alguém, certo? Então, vamos perguntar o verbo. O que... Lembrando que conseguirei, aqui está conjugado na primeira pessoa, tá? Vocês não precisam saber disso agora, a gente não aprendeu ainda a conjugar no futuro. Então, é como se tivesse aqui o yo conseguirei, tá? Mas ele está oculto, tá? Ele não aparece, ele não precisa aparecer, porque como o verbo já está conjugado na primeira pessoa, o yo é meio que opcional, certo? Você fala conseguirei, a pessoa já sabe, você está se referindo ao eu, né? Ao yo em espanhol. Então, conseguirei. Então, o que eu conseguirei? O que eu conseguirei? Um trabalho. Então, esse é o meu complemento direto. Para quem? Para quem? Para ti. Então, esse é o complemento indireto, certo? Então, e um verbo com dois complementos. Então, como é que eu vou substituir esses complementos por pronomes e exerçam essa função de complemento? Então, vamos ver. No complemento direto, um trabalho é um substantivo masculino singular, certo? Então, qual é o pronome que se refere ao masculino singular? Qual é o pronome que eu uso aqui para substituir? É o lo. Lembra? E para ti, ti é um pronome de segunda pessoa, então se refere ao tu. Então, qual é o pronome que é relacionado à segunda pessoa, ao tu, indireto, né? O pronome de complemento indireto. É o te. Certo? Então, como é que eu rearranjo? Primeiro, eu vejo o verbo. Vejo se o verbo está conjugado no infinitivo, se ele está conjugado no gerúndio, ou se ele está no imperativo afirmativo. Se ele não tiver nenhum desses três, aí os pronomes vêm antes. Então, conseguirei estar no futuro, ou seja, não está em nenhum desses três, então os pronomes vêm antes. Qual a ordem? Primeiro CI, indireto, depois o CD. Então, primeiro CI, T, depois o CD, lo, e o restante da frase, conseguirei. Então, te lo conseguirei. Certo? Então, aqui o te é um indireto, se refere a para ti. Aqui o lo é o direto, se refere a um trabalho, certo? E o verbo, o restante da frase sem os objetos, tá? Esses objetos estão todos aqui, ó. Eu condensei esses objetos em pronomes, tá? Lembrando que essa estrutura, essa forma de escrever as frases serve para a gente evitar de ficar repetindo sempre a mesma palavra, certo? Então, se já tem um contexto onde já tem a formação de trabalho, já tem a palavra trabalho, já tem a palavra para ti, a gente já sabe que vai conseguir um trabalho para ti. Então, se eu for reescrever e não quiser repetir essas informações, eu posso lançar mão dos meus pronomes, certo?
te lo conseguiré. Vamos ver mais um exemplo. Então, ustedes devem entregar la carta para mim. Então, o verbo e principal é o verbo entregar, tá? Devem, verbo dever, aqui está um verbo auxiliar, certo? Mas o verbo principal é o verbo entregar. Então, ustedes, vocês, ou na Espanha, os senhores, as senhoras, devem entregar a carta para mim. Então, o verbo entregar é um verbo que pede mais de um complemento. Entrega alguma coisa para alguém. Então, o verbo entregar, a gente pergunta, entregar o quê? Entregar la carta. Então, la carta, objeto, complemento direto. Então, entregar para quem? Para quem? Para mim. Então, para mim, complemento indireto. Certo? Então, a gente vai substituir esses complementos por pronomes. Então, a gente vai ver. Complemento direto, la carta. La carta, substantivo feminino, singular. Então, qual é o pronome que eu uso nesses casos? É o la. Lembra? Lá. E para mi é o mim, é um pronome de primeira pessoa, então se refere ao yo. Então, qual é o pronome de complemento indireto que eu uso para a primeira pessoa? É o me, certo? E aí, quando eu for reescrever uns pronomes, eu tenho que olhar para o verbo principal. Então, o verbo principal é o verbo entregar. Eu tenho que ver se esse verbo está no infinitivo, no gerúndio ou no imperativo afirmativo. Eu olho, entregar está no infinitivo, certo? Lembra, infinitivo é o verbo sem conjugar. Então, entregar é o verbo no infinitivo. Então, se está no infinitivo, os pronomes vêm depois, sempre na mesma ordem. Primeiro o CI, depois o CD. Então, vamos lá, reescrevendo a frase. Ustedes devem entregar. Agora sim, eu vou colocar os pronomes depois. Lembrando que quando os pronomes vêm depois do verbo, e sempre vêm juntos, tá? Fica uma palavra só. O verbo com todos os pronomes vira uma palavra só. Então, primeiro o CI, me, depois o CD, lá. Então, e fica entregar-me-la. Então, entregar-me-la. Agora virou uma palavra. Antes era entregar. A sílaba tônica era gar. Então, era uma palavra oxítona. A sílaba tônica é a última. Não acentuava. Agora, a sílaba tônica continua a mesma. Gar. Só que ela não é mais a última. Agora, acrescentei mais duas sílabas depois. Então, ela virou a terceira de trás para frente. Então, se a sílaba tônica é a terceira de trás para frente, essa palavra é uma palavra proparoxítona. Lembra? Se é uma palavra proparoxítona, todas elas em espanhol levam acento. Então, entregar-me-la vai levar acento aqui, lugar. Entregar-me-la. Então, ustedes devem entregar-me-la, ponto. Pronto. Aqui o me é o complemento indireto, está substituindo para mim. E o lá, complemento direto, está substituindo la carta. Então, posso reescrever essa frase enorme numa frase menor. Ustedes devem entregar-me-la. Tá? Isso é muito usado no espanhol, bastante usado, tá? Vai ver isso demais. Tá? Preciso estar atento que é uma estrutura, essa estrutura com dois pronomes, o direto e o indireto, a gente não tem no português. Não tem mais no português. Então, às vezes, causa um certo estranhamento, uma certa, né, confusão, mas tem que treinar, tem que saber, tá? Vamos ver, então, mais um
exemplozinho. Então, frase, entrego la pelota a Marcelo. Então, entrego, verbo entregar, tá conjugado no presente, primeira pessoa do singular do presente, yo entrego, certo? Entregar, então, verbo, e pede também dois complementos, porque quem entrega, entrega alguma coisa a alguém, certo? Então, a gente pergunta o verbo, entrego o quê? La pelota. Então, la pelota, que é a bola, pelota, bola, é o complemento direto. É a coisa, alguma coisa. Entrego alguma coisa. Entrego a quem? Para quem, né? A quem? A Marcelo. Então, a Marcelo é o meu complemento indireto, certo? É o para quem, é o a quem. Então, na hora que eu for reescrever essa frase, eu vou usar, então, pronomes para poder substituir esses complementos. Então, aqui, ó, complemento direto. La pelota é um substantivo feminino, singular. Então, qual é o pronome de complemento direto que eu uso para substituir um substantivo feminino singular? É o la. Lembrando? Assim, quando tem um artigo, é fácil a gente ver o pronome, tirando ele, tá? Tirando o artigo ele, que o pronome que se refere ao ele é lo, certo? Tirando o artigo ele, tá? Para os outros artigos é igual, o pronome e o artigo é igual, tá? La pelota, o pronome que se refere a la pelota é la, tá? E a Marcelo, então, é ele, né? Marcelo, ele, terceira pessoa do singular. Então, qual é o pronome de complemento indireto que eu uso para a terceira pessoa do singular? Lembra? É o le, certo? É o le. Então, em teoria, e já vou explicar por que em teoria, eu montaria essa frase da seguinte maneira. Entrego não está no infinitivo, não está no gerúndio, não está no imperativo afirmativo, certo? Está no presente. Então, se está no presente, todos os pronomes vêm depois do verbo, certo? Minto, vem antes do verbo, certo? Então, como não está no imperativo, não está no infinitivo, não está no gerúndio, imperativo afirmativo. Então, os pronomes vêm antes do verbo. Se vem antes do verbo, primeiro é o CI, depois o CD. Então, seria ler, lá, entrego. Certo? É o substituir, né? Os complementos pelos pronomes. Ler, lá, entrego. Tá certo? Não, tá errado. Esse ler, nesse caso, não vai ser usado. Lembra que eu, quando apresentei os pronomes de complemento indireto, eu disse que na terceira pessoa, no ler, em algumas situações, esse ler viraria se. Então, são nessas situações aqui, tá? Então, sempre que o ler tiver a situação de estar junto com o complemento, junto com um pronome de complemento direto, esse ler vai virar se. Então, certo é se lá entrego. Certo? Porque ficaria um som estranho, né? Lê lá entrego ficaria um som feio, né? Lê lá, lelô. É um som esquisito. Então, para resolver essa esquisitice, separa, tira o lê e substitui por se. Aí, nesses casos, vira se lá entrego. Tá? Então, nesses casos em que o complemento lê, em que o pronome lê está vindo perto de um complemento direto, do lado de um complemento direto, de novo, sempre que o lê
estiver vindo ao lado de um pronome de complemento direto, então esse le vai virar se. Então, se lá entrego, tá? Isso acontece também no plural. Por exemplo, essa frase: yo doy caramelos a los niños. Então, yo doy caramelos a los niños. Então, de novo, verbo dar, verbo e tem dois complementos. Dar alguma coisa para alguém. Então, dar o quê? Caramelos. É o complemento direto. A los niños, complemento indireto. Caramelos, né? Substantivo masculino, sim, plural. Masculino plural. Então, qual o pronome de complemento direto que eu uso para esses substantivos masculinos plurais? É o los. Lembra? E a los niños, complemento indireto, se refere à terceira pessoa, né? As crianças, os meninos. Do plural, terceira pessoa do plural. Então, qual é o pronome que eu uso para a terceira pessoa do plural? É o les. Então, essa frase escrita dessa maneira ficaria assim: les, los, doy. Certo? Mas, de novo, ó. Les é um pronome de terceira pessoa indireto. Tá junto de um pronome de complemento direto, ele não pode ser les. Ele vira se. Se, los, doy. Tá? Então, sempre. Acontece só pro le e pro se, tá? Só pro le e pro les, tá? Só pro le e pro les. Então, sempre que ou le ou les estiver junto de um complemento, de um pronome de complemento direto, esse le vira se, tá? Esse le vira se. Les, mesma coisa. Sempre que o les estiver do lado de um pronome de complemento direto, esse les vira se, tá? É sempre assim. Se la entrego, se los doy. Tá? Então, para terminar a aula de hoje, a gente vai ver com mais ênfase a questão da colocação dos pronomes, se vem antes ou vem depois. Então, a gente falou, os exemplos que a gente viu foram mais dos pronomes vindo antes, né? Aqui eu vou botar agora 3 frases onde o pronome vem depois. Então, eu vou botar uma frase no imperativo afirmativo, uma frase no gerúndio e uma frase no infinitivo, com os pronomes, para vocês verem como é que fica eles vindo depois. Então, por exemplo, escreva-me um e-mail. Então, escrevam-me, né? Seria escrevam-me um e-mail. Tá? Então, escriban. Está no imperativo afirmativo, está dando uma ordem, né? Escrevam, tá? Então, o imperativo do verbo escrever, é escrever. E aqui o me, né? Um complemento, quer dizer, escrevam para mim. Então, um complemento de objeto indireto. Escrevam para mim, escrevam-me um e-mail, tá? Então, imperativo afirmativo, pronome vem depois, tá? E vem junto, é tudo junto. Então, agora, estou escrevendo-te um e-mail. Então, aqui, estou escrevendo-te, né? Te escrevendo um e-mail. Então, escrevendo é o gerúndio, né? A gente viu o gerúndio do verbo escrever, certo? Escrevendo, ou seja, em português, escrevendo, tá? Então, está no gerúndio, o pronome vem depois. Tá aqui, ó, te.
É um pronome de complemento indireto para a segunda pessoa. Estou escrevendo para ti. É escrevendo-te. Vem depois. E por exemplo, com o verbo no infinitivo, então, voy a escribirle un e-mail. Então, aqui, ó, vou escrever, escrever para você, né? Se ler indica terceira pessoa, então pode ser escrever para ele, escrever para ela ou escrever para usted, né? Usted, aqui o senhor, a senhora. Então, voy a escribirle un e-mail. Então, escrever está no infinitivo. Então, o pronome de complemento vem depois, tá? De novo, tudo junto, tá? Existem alguns casos, algumas particularidades, em que você pode escolher se o pronome vem na frente ou vem depois. Então, eu vou botar primeiro duas frases, aqui, ó. Estou llevándote un regalo. Regalo quer dizer presente. Então, estou te levando, né, levando para ti um presente. E outro exemplo, voy a llevarte un regalo. Vou levar para ti, te levar um presente, certo? Então, essas duas frases, os pronomes estão vindo depois do verbo, certo? Porque aqui está no gerúndio e aqui está no infinitivo. Então, a gente aprendeu que no gerúndio, no infinitivo e no imperativo, os pronomes vêm depois do verbo, certo? Porém, em algumas situações, quando eu tenho um verbo anterior como auxiliar, então eu tenho o verbo estar, está servindo como auxiliar do gerúndio, né? Estou levando. E aqui tem o verbo ir, né? E está servindo como auxiliar aqui para essa ação no infinitivo. Vou levar. Então, sempre que eu tenho um verbo anterior conjugado, eu posso colocar esse pronome na frente desse verbo. Então, essa frase, estou llevándote un regalo, eu posso escrever também como te estoy llevando un regalo. Também posso pegar esse te que está aqui e colocar na frente do estou. Não está errado, tá? Então, sempre que eu tiver um verbo antes do verbo principal, um verbo conjugado, eu posso escolher colocar esse pronome na frente desse verbo. São essas situações de gerúndio e de infinitivo, tá? E a segunda frase, voy a llevarte un regalo. T está aqui na frente, depois do llevar, eu posso reescrever essa frase jogando esse T para frente do voy. Ficaria te voy a llevar un regalo. Quer dizer a mesma coisa, tá? Eu vou te levar um regalo, um presente. Então, de novo, nas situações o pronome vem depois do verbo, mas antes do verbo tem um outro verbo conjugado, eu posso, por opção, pegar esse pronome que está vindo depois do verbo principal e jogar na frente do verbo auxiliar, tá? Não está errado. Essas duas, a primeira e a segunda, e também a primeira e a segunda, não estão erradas. As duas frases estão certíssimas, tá? Então, você pode escrever, você pode falar estou llevándote un regalo ou te estoy llevando un regalo. Aqui no segundo exemplo, você pode falar voy a llevarte un regalo ou te voy a llevar un regalo. Tanto faz, tá? As duas frases estão corretas, tá? Então, se você assistiu até aqui, obrigado por assistir, tá? Não esquece de comentar, de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, tá bom? E até a aula de amanhã, essa manhã.